1 Samuel, história muito conhecida, gente. Mas lembre que o texto é a chave que abre a revelação. Você agora ficar esperando que eu leia, você pode perder muita coisa dessa chave. Faz a leitura junto comigo, me acompanha. Coloca teu coração nisso, aplica teu coração à leitura da palavra. É importante isso. Quem crê nisso? Então Davi, começa o versículo 30. Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra ele. Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo uma ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul: vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Eu queria pedir para você repetir, repete assim comigo, fala assim: o Senhor Deus, um pouquinho mais alto se você puder, o Senhor Deus já me salvou de leões e vai me salvar mais uma vez. Você crê nisso? Vamos orar. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós aquietamos o nosso coração agora. O que pode salvar a nossa vida é a Tua palavra. O que pode provocar algo agora mesmo na nossa vida é a palavra do Senhor. O que provoca pescaria na nossa vida é a palavra do Senhor. O que provoca cura, o que provoca milagre, o que provoca mudança, o que provoca um rumo novo é a Tua palavra. Por isso nos dá uma palavra, Senhor. Permita pessoas agora que vieram buscar uma palavra, sair daqui com a palavra no coração. Sair daqui dizendo: Deus queria falar muito comigo hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então diga para alguém: hoje Deus quer falar com você. Eu já li esse texto muitas vezes, já preguei desse texto, nem sei quantas vezes e nem sei dizer em quantos lugares. Vocês estão me ouvindo bem? Não está alto gritado? É que eu estou com o ouvido fechado. Eu fui parar no hospital ontem, um bicho entrou no meu ouvido e graças a Deus lá tinha um anjo de Deus lá, um médico lá que tirou um inseto de dentro do meu ouvido. Só que o bicho picou o meu ouvido todo aqui dentro, aqui. O médico disse que isso ia acontecer mesmo, que eu ia ficar meio, eu não estou sentindo. Então eu não estou ouvindo. Se eu gritar aí, você diz aleluia. Tá bom? Você vai falar assim: nossa, o pastor está no fogo, não é que eu estou surdo. Tá bom? Aleluia. O pessoal de manhã sofreu comigo, eu não estava ouvindo nada. Amém. Eu, antes de começar as minhas anotações para trazer uma palavra ao teu coração, eu criei uma cena no meu imaginário, assim, para que eu entrasse mesmo aqui no estudo com você e falasse com um pouco mais de propriedade, né? E eu fiquei imaginando,
se esse leão é igual o que eu vi no zoológico. A única imagem que eu tenho de um leão é no zoológico. E não é pequeno não, é um bicho grande. E aí eu fiquei imaginando um rapaz, um menino, como é que ele pegou pelo pescoço? E aí eu criei uma cena na minha cabeça. Davi, um menino, vem correndo por trás, pula em cima do leão e agarra o pescoço. Foi isso que eu imaginei. Agora o urso eu não consegui não. Porque o urso, ele fica de pé. Sabe como é que eu sei isso, gente? Eu só assisto essas coisas. O urso ficou de pé, ele fica de pé. E aí precisa de uma escada para pegar no pescoço de um bicho desse. Se ele fica de pé, ele é alto, ele é muito alto. E as garras dele, eu não consegui criar essa cena. Como que Davi pegou no pescoço? Aí você deve estar pensando assim: então o pastor não acredita no que está escrito. Não, eu acredito um pouco diferente do que você talvez, ou do que muitos acreditam. Olhe para mim, eu acredito no sobrenatural de Deus. Eu acredito. Eu acredito naquilo que os irmãos de Davi não acreditaram. Quando ele começou a falar, os irmãos falaram: sai daqui, vai embora. Falaram para ele. Eu acredito no que Saul não acreditava mais. Tanto que alguém ouviu falar, se impressionou, correu e falou para Saul: Saul, tem um menino. E ele está falando coisas lá, Saul, que eu acho que você precisava ouvir. E aí Saul: traz esse menino aqui. Trouxeram. Quando Saul olhou, viu assim, falou: não, você não, você não. Você não pode, você não está habilitado para isso, você é só um rapazinho, você é muito pequeno, você não pode. Aí Davi falou isso. Davi falou de coisas sobrenaturais. Ele falou: Deus já me salvou de leões e de ursos, e vai me salvar mais uma vez. Amém? Vamos lá, a palavra de hoje que eu quero ministrar no seu coração é essa, olha: habilitados nas dificuldades. Todos nós temos um temperamento. Você sabe qual é o seu? Da pessoa do lado eu sei que você sabe. Mas o seu, você sabe qual é o seu temperamento? Não tem erro nenhum, gente. O temperamento não está errado, não. Errado é não dominar o temperamento, é não ter domínio sobre o temperamento. Por exemplo, quando Pedro ele está diante de uma situação lá, ele pega a espada na hora, assim, ele pega a espada e corta a orelha do soldado. O que é isso? É um temperamento. Jesus na hora viu que ele não tinha domínio sobre o temperamento. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui é nervoso? O resto tudo mentiroso, cara. Ou imagina um nervoso levantando a mão assim, ó. Aí tem aquele um que fala assim: pastor, eu não sou nervoso não, é só não mexer comigo. Todo temperamento tem pontos fortes e pontos fracos. Eu acho, Vanderlei, eu acho que dos pontos fracos eu tenho os 4 temperamentos. Ponto forte, eu acho que eu sou sanguíneo. Eu acho que eu sou. A Heloíde nunca falou. Mas há situações que acontecem na nossa vida, preste atenção, eu vou falar sobre habilitados nas dificuldades. Há situações que acontecem na nossa vida que vêm para nos quebrar, vêm para forjar em nós algo melhor, vêm trabalhar em nós a uma intenção. Deus é um Deus intencional, Ele tem planos
para preparar você para algo maior e melhor. Você acredita nisso ou não? Olha aqui, se você se distrair com a eleição aí, eu vou falar rápido aqui para você ouvir. Deus tem um plano com tudo que está acontecendo na sua vida. Eu falo, pastor, mas como é que o senhor sabe isso? Porque a sua vida está na mão de Deus. Então, há um plano. Alcançar sabedoria desse plano vai fazer toda a diferença. Ser habilitado em tudo que está acontecendo na sua vida. Há um tempo atrás, não quero nem lembrar quando foi isso, tinha um animal lá em casa que o pessoal chamava de cachorro, dizia que era cachorro. Era um animal que tinha na minha casa, um labrador inglês. Disseram que era cachorro, eu acreditei. Comprei uma vasilha de ração e de água, ele comeu. Ele comeu. Aí minha mãe deu uma panela de ferro, falou, põe a ração aqui, eu coloquei. Ele comia a ração e de madrugada saía batendo a panela para dentro de casa. Diziam que era cachorro, melhor amigo do homem. Minha casa foi construída com lajotão de 14, lajotão. O pedreiro assentava, ele tirava a lajota com a boca. Um dia o Renan, pequeno ainda, deixou a porta do carro aberta. E o cachorro foi conhecer meu carro por dentro. E ele comeu todos os bancos do carro. Comeu o câmbio, ficou só uns negócios, ele lambeu o câmbio do carro, ficou uns negócios. Aquele encosto da cabeça ficou só as hastes assim, ó. Eu tinha que levar Eloíde para trabalhar, eu acordei, o cachorro estava brincando, ele estava feliz, aquele animal, ele estava feliz, tinha espuma para tudo quanto é lado assim, ele feliz, e tinha baba em tudo no carro, as molas tudo aparecendo assim. Eu taquei fita durex para Eloíde sentar, e fui levar a Eloíde para trabalhar, e fui no tapeceiro. Quando eu cheguei, abri o carro, o tapeceiro sentou no chão, chorava de rir, dar risada, ele dava risada de mim, e ele virou para mim e falou assim, você matou o animal? Eu falei, cara, eu estou anestesiado, eu estou nesse estado que você está vendo aqui, ó. Eu estou falando isso porque existem problemas. Quem está comigo aqui, diga um amém aqui, olha. Por favor, você tem que compreender o que eu vou falar agora. Existem problemas na nossa vida, por favor, não pode ser só problema, não pode. Recebe isso em nome de Jesus. Deus tem um plano muito maior. Deus tem uma intenção por trás disso, habilitar você, formar você para algo que virá, que será tremendo, maravilhoso, ousado, grande. E quem é que vai aparecer na hora que ninguém vai acreditar? Você. Aqui hoje, agora, nós temos histórias aqui dentro, aqui, olha, que se fossem contadas, você não acreditaria. Você ia dizer, eu não imaginava que eu estou sentado do lado de alguém que já passou por coisas assim. Pessoas que já passaram por situações, histórias, que se contasse, você ia olhar agora, você ia falar assim, que isso? Agora veja só, tudo que você passou, não pode ser só um problema. Tem que se tornar um testemunho. Palavra de hoje, habilitados nas dificuldades. Como ser habilitados aí nessas dificuldades? Como é que a gente pode... A palavra habilitado quer dizer capaz. Se tornou capaz, tem direitos. A palavra habilitado quer dizer isso. Como que o que eu estou passando, o que eu já passei, não é só vergonha, não é só humilhação, não é só dor, não é só choro. Vocês querem ver? Olha só, a Bíblia diz assim, o choro pode
Mas se você permitir, virá uma alegria sobre a sua vida. E isso quer dizer o quê? Você foi habilitado no choro, já pode rir. Se não for você, alguém vai rir. Só eu sei o que foi aquele carro, vocês racharam de dar risada, né? Alguém vai ser abençoado. Primeira coisa que eu quero falar aqui, se você puder anotar, estudar agora, desenvolver essa palavra no teu coração. Primeira coisa é, você não pode desvalorizar tudo que você já passou. Não pode. Não é possível que tudo que te aconteceu, situações que você passou, você chegou a pensar, agora é a última, agora eu não escapo, agora eu não sei o que eu vou fazer. Mas olha só, você está vivo para a glória de Deus. O Senhor guardou você, o Senhor livrou você, a mão de Deus te manteve aqui para uma história bonita, linda, maravilhosa. Tem um plano de Deus, tem um projeto de Deus que vai abençoar outras pessoas. Quem crê nisso? A nossa vida é intencional, Deus tem planos com a nossa vida. Os dias da nossa vida estão escritos nele, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, vai aparecer no telão, você lê comigo aqui. Paulo, parece que ele anotou. Ele falou, eu tenho que anotar isso, porque um dia eu vou contar isso, um dia eu vou falar sobre isso. Eu não posso, por favor, eu vou usar expressões que você pode pegar de uma maneira errada, tá bom? Por favor, entenda. Eu não sofri à toa. Porque às vezes parece que eu vou falar aqui que você sofreu à toa. Não é que você sofreu à toa. Você precisa transformar isso em habilitação para testemunho. Para testemunho. Você não pode desvalorizar. Então Paulo registra e ele fala, 2 Coríntios 11, 24 a 25, ele fala assim: em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. Numa dessas vezes, passei 24 horas boiando no mar. Alguém que está aqui já leu as cartas de Paulo? Habilitado para te escrever uma carta que nós estamos lendo até hoje. Sabe o que ele escreveu na carta dele? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Há um tempo atrás, eu não conhecia. Eu falei, eu vou ouvir, eu quero ouvir, conhecer essa mulher, Thalita Pereira. E entrei no YouTube e falei, eu vou ouvir o testemunho dela. E ela começou a contar o testemunho. Eu achei interessante, ela estava falando do problema dela, da filha. E eu falei, eu vou ficar para ver esse milagre. Eu quero ouvir isso aí até o final. E ela foi contando, até que ela falou assim, eu fui para a escada, eu não aguentava mais, saí do quarto, fui para a escada, e aí alguém mandou me chamar e disse, sua filha morreu. Eu na hora não entendi nada. Na hora eu falei, de verdade, meu coração esperava o milagre, um testemunho. Mas a história dela, a filha morreu. Deixa eu te falar. Ela prega hoje para o mundo. As pregações dela, a história dela. Quer ver? Deixa eu ver. Alguém aqui já ouviu? Fica a mão levantada mesmo. Aí, olha. Você não desvaloriza tudo que você passou, você conta.
Eu sou pastor aqui em Guaratinguetá, no fundo de um bairro. Você sabe que o bairro que nós estamos aqui chama Vila Comendador Rodrigues Alves? Você nem sabia que existia isso em Guará, né? Você achava que era Pedregulho. É Vila Comendador Rodrigues Alves, a nossa igreja. Tem uma história de uma dor que eu conto. Você acredita que esses dias atrás uma pessoa nos Estados Unidos falou assim para mim: eu não canso de contar essa história aqui. Lá nos Estados Unidos é quando eu conto o tapa que eu levei, a dor que foi levar aquele tapa na rua, quando eu era menino, né? Pessoas, eu já ouvi do outro lado do Brasil, lá não sei onde no Brasil, escrever para mim: quando você falou daquele tapa que você levou na cara, Deus estava falando comigo. Você não pode desvalorizar o que está passando agora, porque Deus vai reverter isso numa bênção. Deus vai reverter isso numa história de bênção na vida. Sabe quantas pessoas foram curadas ouvindo uma mulher falar: a minha filha morreu, mas Deus estava comigo lá. Mas Deus estava comigo. Deus me guardou, Deus me sustentou, Deus me fortaleceu. Eu passei por tudo isso, eu chorei, aconteceu aquilo, mas agora a minha história está sendo usada para a glória de Deus, para abençoar pessoas. Você pode dizer um amém a isso? Você não pode desvalorizar a dor, você não pode desvalorizar o que aconteceu, tudo o que você passou. Deus tem um plano maior. Fala para alguém do lado assim: Deus tem um plano tremendo com a sua vida. Agora, eu não vou poder abrir, gente, para não ir muito longe aqui a palavra hoje, mas olhe para mim aqui, por favor. Saul, ele desvalorizou, ele ignorou o que já tinha acontecido com ele uma vez. Se alguém já leu agora, por favor, preste muita atenção aqui. O povo de Deus nunca foi, nunca será exército de um homem só, nunca será. Aquilo que Golias gritava lá: manda um homem, isso não existe, esquece, isso não existe. Tanto que Davi vai em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. Um dia, Saul, estava acontecendo uma história terrível. Saul parte bois em pedaços, em carnes, manda para todo o povo de Israel, dizendo: quem não se juntar aqui, preste atenção, como um só homem, é isso que vai acontecer com ele. Manda esse recado. 300.000 homens se juntaram, diz a Bíblia assim, em um só pensamento. Como é que a igreja começa em Atos? Era um o coração e a alma dos que criam. Mexeu com um, mexeu com todos. Saul tinha que descer lá e falar para Golias: nós não somos o exército de um homem só, você está desafiando todo mundo, e por isso você vai cair. Mas ele não valorizou o que ele já passou um dia. Então é muito importante você guardar, porque você tem que saber que tudo isso que está acontecendo, tudo isso que já passou, preste atenção, Deus tem um plano sobre isso. Você pode dizer amém? Vamos lá. Outra coisa, não esconda as suas marcas. Não esconda as suas marcas. João 20, 27, eu vou ler essa história para você. Em seguida disse a Tomé, ele está falando com Tomé, Jesus: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha
no meu lado. Pare de duvidar e creia. Olhe para mim, por favor. A Bíblia diz que quando nós ressuscitarmos com Cristo, se você não leu ainda, leia isso na palavra de Deus. Um dia, quando morrermos e nós vamos ressuscitar com Cristo, a igreja pode dizer amém? Nós vamos ressuscitar incorruptíveis. Sabe o que quer dizer isso? Sem dano e que não pode sofrer dano nenhum mais. Por isso que não haverá lágrima, não haverá choro. Mas Cristo ressuscita. Só que Ele ressuscita com a mão furada, com o pé furado e com uma marca aqui do lado. Para quê? Para pregar para um incrédulo, eu e você. Põe a mão aqui e veja o que Deus fez comigo. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Nunca mais Tomé foi um incrédulo. As nossas marcas, tudo que aconteceu conosco, tem que se tornar em nós cicatrizes. E essas cicatrizes, se você não permitir ser habilitado em Deus, vai ser só lembrança de dor, de tristeza. E você não vai estar preparado para algo que virá. Para que essas marcas lembrem a você que o que Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. 2 Coríntios 1:4. Olha o que diz. Palavras de Deus, olha o que diz. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Eu vou tentar não abrir o assunto, mas por causa do YouTube. Mas eu nunca compreendi direito, na minha juventude, por que a minha mãe não queria voltar para a terra dela. Eu era menino, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, e eu queria, de verdade, minha alegria seria um dia levar minha mãe na terra dela, Quinjinque, Bahia. E eu tentei algumas vezes, eu cheguei a conversar com ela sobre isso, mas ela desconversou, sabe? Eu respeitei, eu falei, gente, deve ter sido dolorido demais, né? Deve ter sido uma dor, deve ter sido, porque ela abandonou tudo, abandonou família, abandonou filhos lá e fugiu. Eu me calei, falei, bom, mas eu nunca tinha entendido aquilo, eu sempre ficava com aquilo assim, aquilo ali foi uma tristeza para mim, de não poder levar minha mãe na terra dela, de ir lá ver a terra, de voltar para ter uma lembrança, né? São marcas, né? Sabe quem foi para o sertão? Eu. Incrível, né? Incrível. São marcas que Deus colocou na minha vida. Eu era menino. Minha mãe contava as histórias do sertão. Eu falei, mãe, vamos lá, te levo na sua terra. Não, não quero. Não quero voltar mais lá. Sabe quem Deus levou lá? Eu. Pensa num cara apaixonado pelo sertão. Minha sala não tem onde pôr cactos mais. E eu ponho água no cacto, gente. Eu não sei o que eu... Você precisa mostrar suas marcas. Você precisa ser habilitado em tudo que você tem passado, já passou.
mostra as suas marcas, porque é o que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Vamos lá, mais uma coisa aqui, como ser habilitado nas dificuldades, né? Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou ministrando uma palavra que vai fazer com que tudo que você já passou, tudo que você tem passado, vai ter novo significado na sua vida. Não é só problema, não é só dor. Irmãos, a igreja ela não pode ser um lugar de gente que tem problema. A igreja, ela não é uma caverna de adulão eterna, ela é passagem de gente que chegou chorando, mas hoje dá testemunho rindo. Igreja é assim. O que está acontecendo é que pessoas não estão se habilitando nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas lutas. E aí o que nós estamos provocando? Uma geração problemática de gente que também olha para nós e não entende que eu tive problemas sim, mas Deus me deu vitória. Eu tenho sim, já chorei muito, mas a alegria veio pela manhã, né? Então a outra coisa é essa aqui, olha. Se você tem uma habilitação, se você passou por algo, se algo foi marcante, se algo... Deixa eu explicar, como ser habilitado aqui. Mas pastor, como é que explica isso para mim? Se o que você já passou, se a dor que você sentiu, se o choro que você chorou, ainda lhe permite adoração, se você ainda consegue adorar, você está habilitado. Se você tem habilitação, assuma uma posição, não se esconda, por favor. Por isso que eu estou falando aqui, não pode ser à toa tudo que você passou, por favor, não pode pegar uma história dessa, esse choro que você chorou tanto tempo, esse sofrimento, isso que você passou, todo esse tempo, e jogar no lixo. Não pode. Conte a sua história, viva, transmita isso, conte-nos que foi dolorido para você, mas Deus esteve com você lá. Alguém pode dizer amém aqui? Então, Mateus 5, 15, 16 diz: ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim, também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem, louvem o Pai de vocês que está no céu. Eu tenho livros dela aqui, inclusive tem um livro meu que eu não sei onde é que foi parar. Eu comprei esse livro, Eu e Minha Boca Grande. Eu queria ler, mas aí acho que eu emprestei para alguém. Joyce Meyer. Alguém já ouviu falar? Não é do livro Eu e a Boca Grande, dela, Joyce Meyer. Deixa eu só explicar para você. Ela é uma palestrante, uma escritora, que o livro dela é escrito em várias línguas hoje no mundo. As palestras, as pregações. Quem já ouviu alguma coisa disso? Não, só para ver aqui, está vendo? Aqui mesmo tem, olha, aqui em Guaratinguetá. Então você tenta imaginar o que é isso. Recentemente ela deu uma entrevista. E a entrevista, a pessoa queria saber como que ela alcançou essa dimensão. Como é que os livros dela atravessaram tantas fronteiras? A pergunta era essa: como que você chegou a isso? Como é que hoje milhões de pessoas te ouvem? Como é que você escreveu tantos livros? Ela achou importante falar de algo na entrevista. E ela começou a entrevista assim: eu sempre falei sobre abuso sexual que eu sofri, mas a palavra abuso sexual talvez seja mal interpretada. Eu vou falar hoje. Ela fala isso na entrevista: eu sofri 200 estupros pelo meu pai. Eu fui estuprado até os 18 anos.
Aí você vê a história, você entende alguém que passou por algo que não tem como explicar isso. Olhe para mim aqui, ó. Não tem como, desculpe, eu não tenho, pastor, mas como é que é isso? Eu não tenho como falar isso para você. Ela conta que o pai ameaçava ela para levar amigas da escola para casa, para ele abusar. Ela fala assim, foram 200 estupros. Está que nem Paulo contando, não sei quantos eu sofri. Mas aí ela foi habilitada em Deus nessa dor, que eu não sei nem falar disso. Dá até ânsia em mim falar de algo assim. Hoje ela escreve livros que estão curando pessoas no mundo, alcançando pessoas no mundo. Você está entendendo que Deus está falando com você hoje? Que Ele quer habilitar você em tudo que você passou, quer colocar um carimbo em você, dizer assim, passou por tudo que passou, mas continua em mim, continua comigo, continua em mim, e por estar em mim vai dar muitos frutos. A sua história não é só dor, a sua história é cura, é milagre. Deus está falando com alguém aqui em nome de Jesus. A sua história não é só humilhação, não é só dor, é cura na vida de pessoas. Se você, uma pessoa que tem habilitação para dirigir e não dirige, ela tem medo da dificuldade no trânsito. Ela continua com medo da dificuldade. Ela foi habilitada, mas ela não assume a direção, porque ela ainda tem medo do trânsito. Uma pessoa que passou por aquilo que você passou e não assume uma posição, você ainda está com medo da dificuldade. Você ainda não consegue dizer, em Cristo posso todas as coisas. Você entende por que Davi, Saul está lá. Saul está dentro da tenda, com medo da dificuldade. Davi chega e diz assim, do mesmo jeito que eu passei por um leão, eu passei por um urso, do mesmo jeito vai ser com esse gigante, porque Deus está comigo. Saul diz, vai, porque Deus está com você. Eu vou fechar essa palavra, habilitados nas dificuldades. Por que algumas pessoas não conseguem? Não conseguem, elas ficam só na dor, só no problema, elas continuam envergonhadas, elas não entendem que no lugar da vergonha haverá uma porção dobrada de dupla honra. Eu já falei isso aqui, eu contei uma vez num dos lugares que eu fui chamado para pregar, e eu contando, hoje eu conto rindo, no dia eu sei a dor que eu senti, mas hoje eu conto, eu até brinco com vocês, que o tapa que o cara me deu por ser mais forte que eu, o pescoço foi e voltou, eu dou risada, hoje eu dou risada, mas no dia, aquilo feriu a minha alma, aquilo me destruiu. Eu contei essa história, eu falei, um dia eu levei um tapa na rua, e eu cheguei a pensar em um dia devolver esse tapa, mas Deus falou que eu não era mais o menino do tapa, falou isso para mim, que agora eu sou um homem de Deus, né? Eu contei isso. Tinha um homem na plateia, lá na igreja que eu estava pregando, ele tinha saído para matar uma pessoa, porque uma pessoa deu um tapa nele dentro de um ônibus, e ele esperou todo mundo falar comigo, e ele falou, agora é a minha vez, e eu quero te contar isso, você não sabe o que Deus te usou, porque eu ia matar uma pessoa, mas a hora que você falou desse tapa, e que Deus falou com você, eu quero dizer, Deus hoje falou comigo,
Os nossos problemas, eles têm que se tornar em nós uma habilitação. Por isso que nessa noite Deus está provocando aqui testemunhos. Testemunhos. Boca que estava fechada vai se abrir. Por que algumas pessoas não conseguem? Porque elas perderam a luta. Elas não resistiram. Elas sucumbiram. Elas não venceram, elas desistiram, né? Eu vou falar aqui rápido algumas coisas que talvez não é sua praia, você não, pastor, eu nunca li isso, mas é a minha, então eu vou falar para você algumas coisas que eu vejo. Eu gosto de esporte. Alguém aqui gosta de esporte? Qualquer tipo de esporte, até bolinha de gude. Existem astros do esporte, jogadores aí, que o que ele ganha, o salário dele é comparado a empresas de grande porte. O que uma empresa fatura é o salário dele. Pensa num valor que o cara ganha. Só que aí você fala assim, gente, que isso? Como é que pode? Você não sabe o que ele passou. Você não sabe que alguns deles, a história deles, o que eles enfrentaram. Eu vou falar de um homem aqui que é antigo, talvez alguns aqui nem sabem que, quer dizer, não é tão antigo assim, pelo amor de Deus, né? Cafu. Tem gente assim. Ele está concorrendo, está na eleição. Para quem não sabe, foi a pessoa que mais usou a camisa da seleção brasileira. Ganhou tudo que você pode falar aí, ganhou. Sabe quantas vezes, quando ele era adolescente, pegou a chuteirinha dele? Nós temos o Vinícius aqui, que é um batalhador, oramos por ele. Um dia eu vou vir com a camisa autografada do Vinícius. Vocês estão rindo? Vocês vão ver. Aí, Vinícius, eu já pedi uma camisa aqui de púlpito, você viu, né? Você viu, né? Vinícius é jogador. Sabe que é um menino pegar uma chuteirinha, pegar um ônibus, ir a pé, ir para uma peneira, para um teste, num clube. Sabe quantas vezes ele ouviu não, a porta fechou na cara dele, não deixaram sequer ele tocar na bola para fazer um teste? Sabe quantas vezes? 9. Deixa eu jogar aberto para você o meu temperamento. Eu tinha desistido. Eu falar, não, vou jogar lá em Guará, ficar quieto lá. Vou jogar na Carisma. A bola é minha. Compra a bola, se eu não jogar, ninguém joga. Cansado de ser o último, gente. Sabe aquele café com leite que ninguém escolhe e fala assim, alguém tem que escolher o Vanderlei. Não, que isso? 9 vezes, ninguém escolheu, ninguém, o cara volta para casa. Por muito menos que isso, as pessoas abandonam o ministério, a obra de Deus, chamado, abandona, não venceram a dificuldade. Meu irmão, deixa eu falar algo para você aqui, altar, ministério, é ser habilitado na dor, na dificuldade. Você acha que está aqui no altar é porque tudo vai bem? Não, quem sobe lá, a vida dele é uma maravilha. Vem, meu irmão, sobe aqui. Vem cantar aqui, vem pregar, vem para você ver o que acontece. Você termina uma pregação dessa, Satanás quer saber se você está habilitado. Não é brincadeira não. Mas se fica, continua. Sabe por quê? Porque domingo que vem vai ser melhor ainda a palavra do Senhor, vai ser mais poderosa ainda, vai ter mais fruto ainda. Ele está só habilitando, meu irmão, você pagar o preço, chora no altar, mas não abandona. Estou pregando, você não está ouvindo nada do que eu estou falando, está entupido aqui. Eu não vou pregar não, estou com dor no ouvido. Não, vou lá, eu não preciso ouvir, eu estou lendo. Quem tem que ouvir é quem está sentado. Tem um homem, gente, desculpa, eu só ilustrando, é só para ilustrar, por favor. Chama Tom Brady. Ele é jogador de futebol americano.
Só para você entender o que eu vou falar aqui. O time que mais ganhou campeonato da NFL, ganhou 6 vezes, eu acho. O time que mais ganhou, ele ganhou 7, ele. Mas deixa eu te falar algo. Nos Estados Unidos, tudo é show para eles. Lá tudo é show, tudo faz show, né? E quando os jogadores vão ser contratados, eles escolhem um lugar, um show, um lugar assim, espetacular, faz um show, chama draft. Eu tive que decorar isso quase 3 semanas. E os jogadores ficam todos lá, gente, é uma loucura, um show. E aí aparece no telão assim, aparece assim, Vinícius. Gente, é show. Foi comprado milhões. O Tom estava lá, sentado lá, quarterback, sentado. Aí chamaram mais uns 10, Ivair, Daniel, eu e você vamos lá para o final, lá para o final, lá, né? Chamou Alexandre, chamou, o Oswaldo não chamaram, deixaram lá, aí foram chamando os nomes, Fábio, nossa, apareceu o valor no telão, milhões, 100 pessoas compradas, 100 jogadores comprados, show, uau, nada dele, e o cara lá quieto. Gente, sem brincadeira, imagina aqui, é que você nunca passou por isso, cara, você nunca foi jogar um futebol aí, você foi o último a ser escolhido, que alguém fala assim, põe ele no seu aí, café com leite. Foi chamando, foi saindo, vai ficando. 150 comprados, nada. 180, nada. 190 jogadores comprados, nada. 198, não falaram o nome do cara. 199, Tom Brady. O cara levanta assim, ó. Acho que não apareceu nem valor no telão. Quase que ele pagou para jogar. Deixa eu falar algo para você. Todos os quarterbacks que foram comprados antes dele, todos, são 11. Somando todas as conquistas desses, não chega perto da conquista desse cara. Sabe por que muitas vezes você não se torna habilitado? Porque você está perdendo a luta. Resista, espere um pouco mais. Gente, há muito tempo atrás eu era menino. Quer dizer, eu sou um menino. Obrigado, filha. Eu era um menino. Eu ouvia falar de coisas que eu queria, eu não sabia nada, mas eu queria. E eu ouvi falar do batismo no Espírito Santo. Gente, eu queria aquilo, eu queria demais aquilo. Mas eu não entendia nada, eu não entendia de igreja pentecostal, tradicional, eu não entendia nada disso, eu não sabia. Eu estava numa igreja, tinha entregado minha vida para Cristo, falaram para mim que tinha um poder do Espírito Santo. Eu falei, eu quero. Aí falaram para mim ficar dando glória. Gente, eu dava glória o dia inteiro. Falava assim, fica no glória, 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 que a língua enrola. Aí, gente, eu fiquei glória, glória, não enrolou língua nenhuma. Perdi o fôlego, ficava vermelho. E glória, 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 glória. Mas aí um dia eu fui batizado no Espírito Santo. Fui expulso da igreja. Quem falou aleluia já não fala aleluia de novo, você viu? Quando eu falei, fui batizado no Espírito Santo, aleluia, fui expulso da igreja, Deus me livre. Eu fui expulso da igreja. Fui expulso da igreja. Olhe para mim. Eu não nasci para ser o menino que foi expulso da igreja. Eu nasci para ser o pastor da igreja. Você tem que vencer essa luta, porque essa luta não é o fim da história. Essa luta é uma habilitação para grandes coisas que Deus tem na sua vida.
Você crê nisso? Vamos lá. Em Atos capítulo 14, eu vou contar a história bem rápida para você. Atos capítulo 14, alguns judeus, ouviram que Paulo estava pregando, Paulo estava contando, falando das maravilhas, falando do Senhor. Eles pegaram Paulo, deram uma surra em Paulo, o apedrejaram. Olhe para mim, o corpo de Paulo chega a ficar largado, de tanta surra que ele levou, tanta pedra que ele levou. Aí pegaram aquele corpo mole e arrastaram o corpo para fora da cidade e jogaram, porque eles pensaram que ele tinha morrido, porque o jeito que o corpo estava, o que ele sofreu, o corpo, o jeito que ficou, jogaram aquilo para fora da cidade e voltaram para dentro da cidade. Eles não queriam mais ouvir Paulo. Quando eles voltaram, deram as costas, Paulo se levantou e voltou para dentro da cidade. Deixa eu falar algo para você. A obra de Deus tem que continuar, e ela vai continuar através da sua vida, com choro ou sem choro. A obra de Deus vai continuar através da sua vida. Se levante, não perca essa luta, porque Deus está com você. Você crê nisso? Por que algumas pessoas não são habilitadas nas dificuldades? Porque elas não transformam as dificuldades em habilitação. Elas não entendem isso. Elas não entendem que é um plano maior. Elas acham que é só problema. Elas acham que eu estou passando uma luta. Aliás, crente tem a mania de dizer assim que a vida cristã é uma luta. Não, a vida cristã é uma habilitação. Por isso que ele deu apóstolos, profetas, pastores, mestres, doutores, a fim de que todo homem de Deus esteja preparado para toda boa obra. Não é só sofrimento, meu irmão. São lutas e vitórias que o Senhor vai dar na sua vida, né? Aí a pessoa, ela não transforma. Quando eu escrevi assim, mas aí eu falei, não vou colocar isso, que mudar a palavra é melhor. Por que a pessoa não é habilitada? Porque ela não sabe transformar limão em limonada. Então ela passa a vida inteira só com o gosto do limão. Quer ver eu falar para você, chupa um limão, sua boca já começa, você fica assim. Meu irmão, mas Deus vai transformar em limonada na vida de outros. Você crê nisso? Às vezes eu abro as mídias, né, assim, o Instagram, Facebook e tal, e tem mensagem. Aí eu abro a mensagem, é alguém pedindo: pastor, o senhor pode orar comigo agora? Eu falo, gente, mas por que eu vou orar? O que é isso? Aí a pessoa fala assim: porque aquilo que o senhor passou, eu estou passando exatamente isso agora, e eu queria que o senhor orasse por mim. Você entende isso? Você tem que transformar isso. Eu fui pregar no Brasil para Cristo. Era encerramento de 12 dias de oração do Brasil para Cristo. Me chamaram para pregar. E primeira vez que eu estava pregando no Brasil para Cristo, minha mãe foi batizada no Brasil para Cristo, no Rio Paraíba. Nosso querido Agostinho, né? Pastor Agostinho, Dona Gersumina. E eu estou pregando na igreja que a minha mãe aceitou a Cristo. E eu era um menino que eu acabava com o culto. Eu destruí o culto do pastor Agostinho. Eu entrava dentro da igreja gritando minha mãe, chamava minha mãe no culto. Não tinha quem ninguém dava glória, todo mundo olhava. Esse menino é da onde? Eu acabava com o culto. Tinha 5 para 6 anos de idade. Eu fui pregar e falei, gente, eu queria contar isso para vocês. Aqui nessa igreja mesmo, eu acabava com o culto.
Hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, né? Nossa, todo mundo, uau, aleluia. Acabou o culto, fez uma fila de mãe com as crianças, tudo segurando assim para eu orar. Pastor, põe a mão. Você tem que transformar isso tudo que está acontecendo contigo numa história muito bonita. Você crê nisso? Filipenses 4, 12, 13, Paulo agora passou por tudo isso, todas essas chicoteadas, todos esses porretes na cabeça, todos esses os barcos que viraram, passou a noite inteira no mar. Agora ele fala assim, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Quem pode dizer amém aqui? Diga. Você tem que transforma. Eu já contei isso aqui. No Natal, a nossa casa era um portão de madeira sarrafiada, não era grade. E no dia 25, no dia de Natal, as crianças recebiam um presente e corriam para a rua. Todo mundo queria mostrar o que tinha ganhado. Eu não tinha ganhado nada, eu ficava ali olhando as madeiras assim, pequenininho, eu ficava olhando as madeiras. Todo mundo saía com bola, com carrinho, com não sei o que, bicicleta, e eu ficava olhando a madeira assim, do lado de dentro de casa. Até que chegava em casa a dona Maria José Froge Toledo. Ela aparecia lá em casa e levava um tênis. Tênis lá em casa era quichute. Era quichute na igreja, quichute para exame, quichute para... Era só quichute na escola. Você só mudava o jeito de amarrar, na canela, embaixo. Mas era quichute. E ela chegava com tênis, cano longo, cano alto. Não tinha nem roupa para usar com aquilo. Mas ela chegava, o que eu fazia? Colocava no pé e saía para a rua. Porque eu também tinha ganhado alguma coisa. Deixa eu falar algo para você. Hoje, aquilo que para mim era ficar olhando aquelas madeirinhas, hoje, nós entregamos presente para as crianças no Natal. Porque não é exército de um homem só, é de um povo todo. Hoje começa o Natal Solidário da Carisma. Corra lá, porque já tem um monte de gente que já deu nome para a Gilza. Nós adotamos todo ano no Natal uma criança e damos presente, uma roupa, um brinquedo, um calçado e um doce. Todo ano. Sabe por quê? Porque nós transformamos as nossas dificuldades em habilitação. Hoje estamos habilitados para abençoar pessoas. Por último, sabe por que algumas pessoas não foram habilitados? Porque não deixaram Deus completar o que Ele começou. Saíram antes do tempo. Quantos estão aqui e acreditam que Deus tem um plano maior? Deixa Ele terminar. Você nem imagina onde é que isso vai parar. Espera mais um pouco. Vocês sabem da minha história. Inclusive tem um podcast que eu falo sobre isso. Foi dolorido para mim na época. Hoje, graças a Deus, não é mais. Mas na época era esquisito demais isso para mim, não ter pai. Era um negócio assim, eu não sabia explicar isso. Então, quando perguntavam assim, quem é seu pai? Eu falava, não tenho. Aí a pessoa falava assim, não, todo mundo tem pai. Eu falei, então eu não tenho, porque ele não reconheceu como filho. Então eu não sei o que eu falo para você, eu não tenho. Então isso ficou um assunto esquisito, né? Esquisito demais. Falava, qual o nome do seu pai? Eu falava, Adélia Canuto de Santana. Eu falava, não, do pai. Eu falava, não, pai eu não tenho, põe a mãe. Era esquisito isso, era um negócio assim.
Agora olha para mim. Eu deixei Deus completar o que Ele começou na minha vida. Então, eu não nasci para ser o menino que não tinha pai. Eu nasci para ser pai. E eu sou pai. Eu não nasci para ser um menino que foi expulso da igreja. Eu nasci para ser pastor da igreja. Eu não nasci para ser o menino que a mãe fugiu do sertão da Bahia. Eu nasci para ser um missionário no sertão. Dia 16 de janeiro, lá estamos nós, no sertão de Pernambuco, Ouricuri, Barra de São Pedro, estamos lá, no campo missionário, porque eu nasci para isso. Eu só deixei Deus completar o que Ele começou. Quer ser habilitado em tudo que você está passando? Espere um pouco mais. Deixa Deus terminar. Ele ainda está trabalhando em você. Ele ainda está. Agora preste atenção, e eu termino aqui. Como é que Deus vai completar o que Ele começou? Como é que você deixa? Você tem que entender que o que você está acontecendo agora, que o que está acontecendo com você agora, o que você está vivendo agora, olha aqui para mim. Deus está usando como cenário, é um cenário preparado. E nesse cenário, Ele vai revelar o poder dEle na sua vida. Vou explicar isso. A fornalha ardente não era um lugar para eles morrerem queimados. Era um cenário para Deus andar com eles no meio do fogo. Você ouviu isso? Não é um lugar para você morrer. Você não vai morrer na fornalha. Ele vai andar com você lá dentro para te habilitar no meio da fornalha. A cova dos leões é um cenário. Como assim, pastor? Porque Ele vai descer lá. Ele vai fechar a boca dos leões. E Ele vai estar com você dentro dessa cova lá. E os leões não te farão mal nenhum. Aquele vale com o gigante gritando daquele jeito era um cenário. Por quê? Porque o menino que foi levar queijo não nasceu para levar queijo, nasceu para ser o maior rei de Israel. Agora, as mulheres cantam a sua vitória. O menino que levava queijo agora mata 10 milhares. Você tem que entender isso. Eu não imagino o que você está passando ou já passou. Eu não imagino. Não faço ideia do que é dolorido, difícil para você. Mas isso não pode ser só problema, não pode. Tem que se tornar um livro escrito, tem que se tornar uma história, uma pregação, uma mensagem. Tem que fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, em que pessoas vão ser abençoadas através da sua vida. Você crê nisso? Curva a sua cabeça. Fecha os teus olhos. Então o Senhor me disse: vá à casa do oleiro. E eu fui. Encontrei um homem trabalhando sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deixa Deus completar, porque às vezes o problema é tão forte
Mas Deus começa de novo, e de novo, até que fique do jeito que Ele se agrada.